Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu farei a leitura apenas do verso 23. Mateus, capítulo 4, verso 23. Eu convido você a ler junto comigo. Os professores de pregação, não é? Costumam dizer, a leitura do texto que vai ser pregado é melhor que seja feita só pelo pregador, porque alguma ênfase ou destaque que seja necessário, né, talvez se perca na leitura conjunta. Como é só um verso, não é? Então, eu convido você a ler comigo, sem nenhum prejuízo dessas ênfases que poderia ocorrer, não é? Mateus capítulo 4, verso 23, vamos ler juntos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amém. Deus seja louvado por esse pequeno trecho da sua palavra que nos conduzirá na meditação desta manhã. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, obrigado, Senhor, pela obra bendita que está sobre nós, a obra de Cristo. Meu Deus, como é bom estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor, louvar o Senhor pelo que Tu és e por esta obra bendita de salvação que está sobre nós, que tem inclusive transformado a nossa vida, tem nutrido em nós essa consciência agradecida, consagrada ao Senhor. E agora, ó Pai, nós te pedimos que o Teu Evangelho fale alto ao nosso coração, pela atuação do Teu Espírito Santo por meio da pregação da palavra. Em nome de Jesus, Pai, torna-nos mais impactados com esta salvação e que isso gere frutos em nosso coração, ó Pai. O fruto do Espírito, que a nossa vida esteja mais consagrada ao Senhor, que estejamos mais impactados pela maravilha do Evangelho em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, meus irmãos, iniciando uma nova série de pregações, de sermões, de mensagens, de exposições da palavra de Deus, esta chamada Caminhando e Amando, com base nessa dinâmica amorosa e salvadora das andanças de Cristo no seu ministério terreno. Mateus, por exemplo, destaca em dois momentos esta dinâmica, nesse texto que nós acabamos de ler, e no capítulo 9 do mesmo Evangelho de Mateus, nós lemos no verso 35, a mesmíssima informação, mas acrescentando, né, todas as cidades e povoados, não só a Galileia, né, então a coisa vai se expandindo, mas essa verdade de que percorria, né, não apenas percorria, era habitual, Cristo andava, ia ao encontro de pessoas por toda a Galileia, em todas as cidades e todos os lugarejos, em todos os povoados. Percorria, e enquanto percorria, ensinava nas sinagogas deles, pregava o evangelho do reino e curava toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Daí, esta série de sermões, nós ao longo desses 5 domingos do mês de junho, não é, nós nos dedicaremos a meditar, sermos impactados com a consideração deste amor que era expresso enquanto Jesus andava por aqui no seu ministério terreno. Enquanto andava, amava, porque veio para efetivar, veio para concluir, veio para tornar fato, verdade, história, né, para tornar concreta esta obra que vem desde a eternidade, porque estava no coração do Pai desde sempre. E enquanto caminhava, Jesus abençoou, Jesus amou, trouxe salvação. Essa é a proposta dessa série, nós percebermos o Senhor curando, nós percebermos o Senhor ensinando, nós percebermos o Senhor pregando, anunciando, proclamando, o reino chegou. É verdade, a salvação está entre vocês, está entre nós, como disse o escritor aos Hebreus, né?
Mais recentemente, Deus se revelou da forma mais perfeita possível, não mais apenas, que já era muita coisa, né? Pelas antigas profecias, não é? Pelos dons especiais, mas agora Deus mesmo encarnado, o Filho entre nós, amando enquanto caminhava entre nós, fazendo a obra que recebera do Pai para realizar. Percorria Jesus toda a Galileia, todas as cidades e povoados, acrescentam mesmo Mateus no capítulo 9, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre as pessoas. Meus irmãos, no idioma grego e no português também, mas no texto original, não é? No idioma original que o texto foi escrito, existe uma relação entre esses verbos que é muito interessante e que ela vai determinar mesmo como é que vai ser a exposição desse pequeno texto, né? Ou esse trecho, né, da narrativa. É uma relação de dominância de um verbo sobre os outros. Nós costumamos chamar isso de particípios. Você tem um verbo principal e os outros, esses particípios, eles são assim, explicativos daquele verbo principal, eles qualificam, eles explicam como aquilo acontecia. Geralmente, quando isso acontece, nas traduções, e novamente aqui João Ferreira de Almeida foi perfeito na sua tradução, o que acontece é que o verbo principal, ele vem nessa voz assim, indicativa, firme, como uma ação destacada, e os outros a gente acomoda no que nós chamamos, né, na nossa gramática de gerúndios, não é? Porque vai dizendo, enquanto fazia isso, ia fazendo aquilo outro, e ia fazendo isso aqui também, mas o principal é que ele fazia aquilo. Jesus percorria. Enquanto percorria, como é que ele percorria? Quais são as qualificações? Quais são as características? Como explicar este percurso? O que acontecia? Percebe? Então, a ideia principal aqui é percorrer. Deus estava percorrendo. Deus estava no meio das pessoas, andando com elas. Então, ele percorria. Enquanto fazia isso, pelo seu caráter, né? E esses verbos auxiliares vão demonstrando o caráter desse percurso e daquele que fazia o percurso. Enquanto percorria, ele ia ensinando. Enquanto percorria, ele ia pregando. Enquanto percorria, ele ia curando. E é interessante que Mateus dá esse destaque, né? Percorria Jesus toda a Galileia. E para nós isso pode passar um tanto desapercebido, não é? Mas no começo deste capítulo, não é? Já a partir do verso 12, nós lemos assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, retirou-se de Nazaré, para onde ele tinha ido, já para que se cumprissem as Escrituras, não é? E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, na parte, digamos assim, mais prejudicada da Galileia, mais prejudicada teologicamente, a parte que havia mais mistura entre judeus e gentios, a parte em que a religiosidade tinha se transformado ou tinha assumido características mais comprometedoras, a fé havia realmente sofrido aquela mistura indevida, não é? Então, aquela é a parte mais comprometida da Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, na região de Zebulon, Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9, versos 1 e 2, que está aqui quase que literalmente transcrito nas palavras de Mateus. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ela havia sido tão tomada já 700 anos antes, né, na época de Isaías, pela presença gentílica, e não só a presença física, né, pela cultura gentílica, que já não era mais uma terra digna de ser considerada como território de Israel. Essa aí eles tomaram, essa não é mais nossa,
Essa é uma área lá que é um reduto gentílico dentro do nosso país, dentro da nossa nação. Galileia dos gentios, gentilizada, por assim dizer, né? O termo aqui usado originalmente, etnós, é Galileia dos povos, dos outros povos. A Galileia está misturada. E naquela região, essa, digamos assim, conflagração de cultura, religião, fé, que enfraqueceu a fé do povo, naquela região, isso era mais grave ainda, isso tinha assumido proporções muito, muito grandes. Então, Isaías diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, é sobre essa região. O fato de Jesus ter iniciado o seu ministério naquela região mais prejudicada teologicamente, em que a fé havia sido mais profundamente corrompida, a ponto de ser descrita pela própria Escritura. E note que, por meio do profeta, não foi o profeta que disse. Quem fala por meio do profeta é Deus. É uma afirmação de Deus. Aquela era a região de Israel mais prejudicada, mais afastada de Deus, mais tomada pela sombra e pela morte. E é ali que a luz se revela, porque o profeta diz, ou Deus através do profeta, ali, naqueles, ou entre aqueles, ou para aqueles que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz andou entre eles. É sobre esta Galileia que Mateus está nos falando. Galileia, esse arquétipo do mundo caído, do mundo afastado de Deus, da corrupção do coração humano. Essa Galileia dos gentios, dos que não conhecem o Senhor. Essa Galileia de gente que vive sobre a sombra da própria morte, entendendo morte aqui como essa separação de Deus, como este afastamento da fonte de toda a vida. Galileia é um arquétipo do mundo caído. Paulo nos lembra, quando lembrou a Timóteo: fiel é a palavra, Jesus Cristo veio ao mundo pecadores salvar, dos quais eu sou o principal. Ele veio para os principais, ele começou com os principais, naquela região que era o arquétipo do mundo caído. A distância que ele percorreu, na pastoral do boletim, eu trouxe algumas informações curiosas, né? Por exemplo, nós brasileiros, em média, nos deslocamos por dia 16 quilômetros para chegar ao trabalho. Pastor, eu não me desloco isso tudo não, mas tem gente que se desloca uns 30, né? Para compensar eu e você, eu estou mais ou menos perto disso daí. Então, nós andamos muito. Jesus, estimam alguns estudiosos, curiosos, é difícil dar um número exato, mas parece que a média de Jesus era parecida, não é? Porque ele fez, ao longo daqueles 3 anos, um percurso aproximado, andando por toda a Galileia, todos os povoados, né, todas as cidades, de 5.000 quilômetros. Nós fazemos isso ao longo de 1 ano. Jesus fez isso ao longo de 3 anos. Então, Jesus estava devagar, né? Mas ele fez isso de pé, né? Fez isso a pé. Você pega pelo menos um transporte público, não é? Algum tipo de locomoção. Considerando que ele fez isso a pé, ele correu muito mais do que nós, não é? E nós costumamos correr, nos mover por aquilo que amamos, né, gente? Por que é que a gente corre tanto? Alguns diriam: pastor, eu corro pela minha família. Outros: pastor, eu preciso correr porque eu estou numa fase da minha vida de realização, eu preciso terminar, por exemplo, o meu doutorado, ou eu preciso conseguir essa colocação no mercado de trabalho. Ou seja, coisas que são importantes, que têm peso no nosso coração e que nos movem, não é? Eu penso que Jesus também corria, andava muito, fazia esse percurso pelo que movia o seu coração, pela obra bendita que o Pai lhe deu para realizar.
Então nós começamos a entender melhor esse percorrer de Jesus. Não só por aqueles verbos auxiliares, nós ainda vamos chegar neles, mas pela própria informação de que ele percorria a Galileia e posteriormente, no capítulo 9, Mateus nos informa, não foi só na Galileia não, começou por ali, na região mais ao norte, mas ele desceu, e nós sabemos, o seu ministério vai culminar em Jerusalém, bem mais ao sul. Ele percorria. A forma como o verbo foi traduzido, novamente, parabéns, Deus seja louvado pela vida do nosso irmão João Ferreira de Almeida, foi muito feliz também, porque ele não disse que Jesus percorreu, ele satisfatoriamente entendeu e reproduziu o sentido do termo original. Não é uma ação acabada no passado, mas uma ação interminada. Não que o que Jesus fez parou pelo meio do caminho, não, mas era a ideia de uma ação que continuava. Ele vivia fazendo isso, ele fazia isso o tempo inteiro. O seu ministério foi dinâmico, imparável, como se costuma dizer. Ele não parava, porque a motivação era maior no seu coração, era a motivação amorosa de nos salvar. Ele considerou, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O penoso trabalho da sua alma não foi só na cruz. O penoso trabalho da sua alma começa quando ele diz amém, diz sim, dentro do conselho eterno, trinitário, assumindo para si a prerrogativa de efetuar a obra salvífica. Quando ele se despe da glória celeste e assume a nossa forma humana, e assim, junto com ela, toda a sorte de humilhação. Quando ele deixa o habitat santíssimo dos céus para habitar esse mundo caído, e habitá-lo na Galileia dos gentios, onde a fé havia sido corrompida, onde a morte e a sombra imperavam. Essa é a distância percorrida, não são 5.000 quilômetros. Não, a distância não é só territorial, não é só física, a distância é moral, espiritual. Ele percorreu uma distância incalculável, porque ele deixou a glória eterna para andar entre nós, no mundo caído, que precisava dele. E com essa consideração, com essa qualificação desse percorrer de Jesus, é que nós vamos agora entender um pouco mais sobre como ele percorria, nos lembrando, ele não só percorreu 5.000 quilômetros aproximadamente, ele não percorreu somente a terra de Jerusalém, ou de todo Israel, ele percorreu a distância entre Deus e o ser humano. Você já viu aquela ilustração, não é? Michelangelo, Perdão a minha ignorância, agora me fugiu, não é? O dedo de Deus, e o dedo do homem. Aquela distância milimétrica, não é? Aquele é o maior abismo do universo. A separação entre o ser humano e Deus. Ele percorreu essa distância. Ele fez a ponte. Então, a primeira informação desses verbos auxiliares, dessas informações que vão explicando como é que Jesus percorria, lembrando-nos sempre, o que estava motivando esse percurso era o seu amor por nós, ensinando nas sinagogas. As sinagogas parecem ter surgido no período do exílio, porque o povo não podia mais ir ao templo. A propósito, não havia mais o templo, havia sido destruído pela invasão. Então, os judeus, ou ainda não judeus, mas o povo de Deus, os israelitas, como solução pela impossibilidade de se reunir para adorar e também para aprender, desenvolveram as sinagogas. Essa é a provável origem das sinagogas. Então, quando o povo já volta, você tem aquele período entre os testamentos, o silêncio de 400 anos e tudo mais, sem revelações novas. Durante todo esse período, as sinagogas foram muito importantes, e até hoje o são, para a comunidade judaica. E no período de Jesus também. Nem todo mundo
podia estar no templo o tempo inteiro, por isso que havia aquela peregrinação anual e tudo mais. E enquanto não iam ao templo, não iam ficar sem edificação. No templo se adorava, se prestavam os sacrifícios, mas na sinagoga, todos os sábados havia ensino, explicação, exposição da palavra. E Cristo começa o seu ministério naquela região em que a fé estava tão afetada. Ele começa, digamos assim, pelas igrejas, não é? Similarmente, não é? O que acontece aqui reúne o que acontecia no templo e na sinagoga. E Jesus vai lá na sinagoga, onde os crentes da época se reuniam todos os sábados para estudar a Escritura. Ele começa por ali, caminhava, e enquanto caminhava, amava, e este amar incluía purificar mais o ensino, ajustar o ensino, porque havia uma certa mistura ali. A fé estava comprometida. A obra de Cristo passa por este ensino da igreja. Nós que já temos revelação, nós que já cremos, precisamos dessa ação de Cristo. É importante o que estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos sendo edificados, explicados, esclarecidos, e foi isso que ele foi fazer ali, nas sinagogas deles, literalmente, nas sinagogas daquela região da Galileia dos gentios, nas igrejas daquele lugar em que havia tanta confusão teológica, em que havia tanto sincretismo religioso. Ali nós precisamos sempre, sempre, sempre deste ensino. E Cristo, reconhecendo esta necessidade daqueles que precisavam da sua chegada, vai ao lugar de ensino, ao lugar da exposição das Escrituras, ensinar. Em Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, Cristo ensina, explica que a profecia de Isaías 61, ali mencionada naquele texto, se cumpria nele próprio. Só para citarmos aqui um exemplo, Lucas capítulo 4, 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual era a principal correção ou o principal esclarecimento que Jesus tinha a trazer àqueles irmãos naquelas igrejas de então, naqueles cultos ou durante a exposição da palavra? É que ele era Deus se revelando. Ele era o reino que havia chegado. Ele era o cumprimento das profecias que apontavam para o reino de Deus entre nós. E é por isso que nós lemos, não é? Ensinando nas sinagogas deles. O povo da Escritura precisava ser ensinado sobre a chegada do reino. Nós somos esse povo da Escritura, né? Nós passamos a ser culturalmente reconhecidos como o povo da Bíblia, não é? O povo da Bíblia. E nós precisamos nos lembrar de que a Escritura inteira aponta para Cristo. Bem, mas também ele ia pregando o Evangelho do reino. A expressão aqui traduzida como pregar poderia ser proclamar, anunciar, publicar, tornar público, ou seja, para além das quatro paredes, ele ia
pela região inteira, pregando a quem pudesse. Inclusive, ao final desta passagem, chegando ao final do capítulo 4, nós temos a informação de que pela Síria, que ficava mais ao norte, então a região mais ao norte de Israel é justamente aquela da Galileia, depois vem nações vizinhas e gente já do estrangeiro, mais ao norte, da então Síria, que não se confunde com a Síria de nossos dias, multidões dali começaram a afluir, não é? Uma vez que ele começa seu ministério numa região que já era muito tomada pelos gentios, trazendo a verdade de que o reino chegou tanto para judeus como para gentios, os gentios afluíam. E você sabe, capítulo 5, na sequência imediata, vendo Jesus as multidões, não é? Como se assentasse, chamou ali seus discípulos, passou a ensinar-lhes dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados. Começa ali o sermão do monte, essa proclamação ao ar livre, da aula de escola dominical, ou sabatina, era no sábado, daquela explicação mais restrita, agora para o povo inteiro. O relato de Mateus, lá no capítulo 7, quando termina o sermão do monte, é que as multidões estavam impactadas pelo ensino do Senhor. Esse ensino sai das quatro paredes e vai para além. Não é? Era assim que ele amava enquanto caminhava, ensinando aqui e fora daqui, ensinando aos que já sabem e ensinando sobretudo àqueles que nada sabem, àqueles que viviam literalmente na região da sombra e da morte, como nos é informado pelo texto profético. Então ele anunciava, proclamava, tornava público a boa notícia, o evangelho, literalmente a boa nova do reino, ou a boa nova de que o reino chegou. E o que entendemos por reino? Pelo menos 4 dimensões, o comentarista William Hendrickson vai nos lembrar, Reino enquanto governo, enquanto soberania, enquanto aquela evidência de que Deus reina soberano. Cristo nos lembra disso. Mas também reino enquanto salvação, o reino de restauração, não é? O reino de soluções, de bênçãos espirituais. Ele veio curando, abençoando. O reino que é a igreja, ou seja, o reino que é o conjunto dos súditos, daqueles que creem, daqueles que se submetem ao seu senhorio. E, sobretudo, o reino da redenção universal. Essas 4 características estavam ali na pessoa de Jesus. Quando ele chega, nós somos lembrados, Deus está no controle e está agindo. Deus é soberano. Quando ele chega, nós nos lembramos, o Salvador providenciado por Deus chegou. A promessa antiga está se cumprindo. Quando ele chega, nós somos lembrados de que as promessas repetidas de Deus, de que nós seríamos o seu povo, resgatado dele, está se cumprindo. E, sobretudo, já que Galileia era esse arquétipo, era esse ícone, este símbolo de um mundo caído, quando ele chega, nós somos lembrados. Há uma redenção para este mundo. Há um novo céu e uma nova terra. Há uma restauração da obra originária. Há um novo paraíso que nos aguarda, porque ele chegou. Esta é a boa nova do reino. Deus não perdeu nunca o controle. Deus é soberano. Reino. Deus salva. O seu Salvador veio. E isto é reino. Deus tem um povo, a sua igreja. Isto é reino. Deus vai fazer novas, e está fazendo em Cristo novas todas as coisas. Isto é reino. Esta era a boa nova que ele anunciava com a sua própria chegada, mas também com suas palavras. Ele explicou isso nas sinagogas e ele explicou isso nos recônditos daquela região de promiscuidade espiritual. Não era só pecado, era bagunça da fé. Passou Jesus a pregar e a dizer, Mateus mesmo, no mesmo capítulo, verso 17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos nos lembra de um pequeno detalhe nesta fala. Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede na boa notícia. Este é o resumo de Marcos
e Mateus sobre os sermões de Jesus. O mais essencial do que Jesus pregou para aquelas multidões, para aquelas pessoas que estavam sob a sombra, sob a morte, sob o domínio do pecado. Arrependam-se e acreditem nesta boa nova. O reino está próximo, não próximo em termos temporais, próximo em termos físicos mesmo. Eu sou o reino está próximo aqui, diante de vocês, creiam. Então, esse percurso, que vem desde a glória até nós, que não é só o percurso do perímetro de Israel, ou de, mais circunscritamente, Galileia ou outras regiões, mas é o percurso que vem desde a glória até nós. Esse percurso amoroso que, enquanto percorria amando, ensinava, esclarecendo a igreja de então. Esse percurso que também amoroso proclamava esta salvação, esta presença de Deus e essa conclamação ao arrependimento e a uma vida de fé. E nós, cristãos, não só aqueles que ainda não creem, mas nós que já cremos, somos chamados a uma cotidiana, repetida, ininterrupta, dinâmica de arrependimento e fé. Ou o que fizemos no começo desta adoração foi apenas um proforme, não é? Um momento de contrição, de reconhecimento dos nossos pecados, de entrega nesses pecados na presença do perdoador. O que é o culto e a adoração, se não, entre outras coisas, um encontro entre o pecador e o ofendido pelo seu pecado, entre o necessitado de perdão e aquele que é rico em perdoar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos uma boa nova para nutrir, para dar esperança, para nos vivificar nessa caminhada. E as pessoas lá fora precisam ouvir isso também. Elas precisam ouvir que há necessidade de arrependimento, porque Deus está sendo constantemente ofendido por cada ser humano que pisa esta terra, por causa dos seus pecados. Mas esse Deus estende a oferta graciosa do perdão, e a fé aceita essa oferta. Por fim, esse amor que ensinava, pregava, também curava. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Meus irmãos, Galileia, como nós dissemos, era o arquétipo do mundo caído. Nós sabemos por iluminação do Espírito Santo, por revelação das Escrituras, sabemos por nossa própria experiência humana caída, que junto com o pecado, todas as imperfeições entraram na realidade criada. Não é? No sentido absoluto, só Deus é perfeito. Sim, mas Ele criou um mundo que Ele julgou perfeito. É bom, é muito bom. Ele dedicou-se à contemplação no sétimo dia da obra que Ele efetivara. Ele se dedicou a esta obra, Ele criou um mundo neste sentido perfeito, uma realidade perfeita, e o pecado estragou esta obra, maculou esta obra. É por isso que não é só vida, mas é morte e vida, já dizia João Cabral, né? É por isso que não é só felicidade, é felicidade e tristeza. Não é? Deus criou uma vida de felicidade plena. Com o pecado nós experimentamos a tristeza. Deus criou uma realidade de vida plena. Com o pecado nós experimentamos a morte. Deus criou uma realidade de saúde plena. Junto com o pecado, as doenças. Então a chegada do reino deveria atacar as evidências do mundo caído também. Essa chegada do reino de Deus se revelando mais plenamente, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 1, e nós acabamos de ler. Como escaparemos se negligenciarmos tamanha salvação? Deus esteve se revelando, inclusive atacando os efeitos da queda de forma imediata.
Quando Cristo chega curando, isso é uma dupla revelação. Primeiro, uma revelação de que de fato o reino estava entre nós e de que os efeitos da queda estavam sendo ali miraculosamente revertidos. Onde houve pecado, houve morte, e ele estava trazendo vida, curando os doentes, ressuscitando mortos. Mas há uma segunda revelação. É uma revelação do seu amor, do seu coração compadecido. Em inúmeras e inúmeras passagens, nós vamos ver o relato dos evangelistas destacando que Cristo compadecido não era apenas uma confirmação, era sobretudo uma confirmação de suas palavras. O reino chegou mesmo. Vocês querem ver? O que é mais desafiador para a fé de vocês? O que é mais surpreendente dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Sim, os sinais eram sinais justamente porque sinalizavam a vinda do reino. Mas a vinda do reino não é só milagre pelo milagre, é revelação do amor que está nesse reino, do caráter. Por isso, sim, caminhando e amando. Enquanto caminhou, ele amou nos ensinando. Enquanto caminhou, ele amou proclamando. Enquanto caminhou, ele amou agindo, mudando a situação das vidas. Portanto, nessa manhã, eu e você que somos os alcançados por este percurso, que vai muito além de 5.000 quilômetros, não é? Que nós sejamos, pela graça de Deus, lembrados do ensino. Ele nos ensina aqui na nossa sinagoga, no lugar de reunião para aprender. Teremos escola dominical daqui a pouco, que bênção. Então, nós temos culto, celebração, sermão no culto, ensinamento. Temos escola dominical, temos estudo de quarta-feira. Não é? Que bênção. O que temos aprendido? Detalhes sobre o universo teológico, detalhes da Bíblia, ou mais do caráter do Deus que se revelou no seu Filho e veio nos ensinar o essencial, o que transforma de fato a nossa vida, o que nos arrebata para Ele, ou o que nos constrange, o seu amor. Você sabe, né, que o termo lá que Paulo usou na carta aos Coríntios, né, o amor de Cristo nos constrange, tem a mesma raiz da ideia de inércia. A inércia leva você, não é? Toma você de reboque. Você está no ônibus, está muito rápido, o cara breca, você continua. E o contrário também é verdadeiro, sai de repente, você vai para trás. O amor de Cristo faz isso, nos leva, nos toma. Não é? Que nós sejamos lembrados que Ele proclama a boa nova de que o reino está entre nós. Nós precisamos proclamar também. Ele não ficou na sinagoga, Ele ia a todos os lugares. Meus irmãos, nós não temos, pelas circunstâncias, né, esta liberdade que Jesus teve de ser sustentado para andar por aí pregando o evangelho o dia todo para todo mundo. Mas Deus, na sua muito infinita sabedoria e muito amorosa sabedoria, e eu estou falando desse amor salvífico, colocou você para trabalhar em algum lugar, não foi? Por onde você percorre, não é? Os 16 quilômetros diários, não é isso? Deus te deu uma rotina. Nesta rotina, pregue o evangelho do reino, pregue a boa notícia de que o reino chegou. O que é o reino? Deus não perdeu o controle, Ele é soberano. O que é o reino? Existe salvação em Jesus Cristo. O que é o reino? Existe um povo, a igreja, que é só dele e que tem uma relação especial com Ele. Você quer fazer parte desse povo? O reino chegou. Qual reino? Novo céu e nova terra. Esse mundo imperfeito não é tudo que há, existe uma esperança para o futuro. Os dele crerão.
Por fim, nós precisamos crer e viver esta vida restaurada, não é? Nós precisamos, acabamos de ter um mês inteiro, não é? Meditando sobre família, coisa de Deus, pensando nas nossas famílias que precisam tanto de restauração aqui e ali, não é? Precisamos nos apropriar disto. Cristo conquistou para nós, já hoje, restauração para as nossas vidas. Pastor, e se eu não alcançar a cura de uma doença? Sim, nós sabemos que aquele ministério de Cristo, pontualmente, não é, foi um período de curas milagrosas, não é, de muitos milagres, eles eram sinais da chegada do reino. Mas nós já estamos convencidos, aquelas curas cumpriram o seu papel na história da igreja. Nós fomos alcançados por essa fé. Nós somos já o povo que tem certeza, que se apropria de uma nova realidade, em que nenhum desses males estarão presentes. Creia nisso. Viva o hoje, de olho no amanhã, porque ele é seu e Jesus está lá te esperando. Vamos louvar ao Senhor com o hino ou o cântico Renova-me, em resposta ao que acabamos de ouvir e meditar. Enquanto